Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Comunicando espiritualidade. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, professor. Bom dia a todos, as nossas saudações. E nada mais justo um momento de depuração como este que nós estamos passando, que, digamos assim, ninguém está abandonado. Prossigamos confiando em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, e em nossa Mãe Maria de Nazaré. Estamos amparados e protegidos. Bom dia. Doutor Marcos. Bom dia, professora Zambujo, bom dia, professor Limar. É uma alegria estar aqui novamente. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. E eu deixo como saudação inicial a seguinte frase: a maior caridade que você pode fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Estamos, portanto, iniciando um novo programa Comunicando Espiritualidade, onde nós buscamos conversar com os irmãos e as irmãs a respeito desses temas tão importantes que nós temos recebido retorno, professor. Fato é que o Espiritismo, como doutrina organizada, depois de mais de 163 anos de existência, ainda é muito perseguido e desconhecido por muitas religiões e muitas pessoas. Devido ao sincretismo religioso, termos inclusive criados para se evitar os casos de anfibologia, têm sido usados de forma indevida esses termos, gerando confusão entre as pessoas. A doutrina dos espíritos também tem sido confundida com a mediunidade. Devido à ignorância das pessoas e à falta de estudo até dos próprios adeptos, o Espiritismo ainda não foi bem compreendido nem praticado na sua essência. Professor, vou lhe fazer uma pergunta, se me permite. Existe algum posicionamento de Jesus frente ao Espiritismo? Com certeza existe, sim. Nós estamos diante de uma revelação, uma ciência nova, porque o Espiritismo é isso, uma ciência nova. E o posicionamento de Jesus diante do Espiritismo, ele é muito claro, porque ele se constitui numa promessa de Jesus. E essa promessa está registrada pelo evangelista João. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Textualmente ela diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porém, o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, que não poderá ser visto pelo mundo, não pode vê-lo, não pode recebê-lo absolutamente, vos ensinará esse Consolador. Esse é o item 26, né? Todas as coisas, e vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-ei, porque ficará e estará convosco. Ele vai fazê-los recordar tudo o que vos tenho dito. Naturalmente, eu estou trazendo essas informações e João, ele as registra. E isso é uma promessa de Jesus.
Em síntese, o que ele está dizendo? Se vocês me amam, eu vou pedir a Deus, meu Pai, e Ele vai vos enviar o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, o Espírito que nos traz a verdade. Porque este Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas, e quando a promessa é de ensinar todas as coisas, ora, está subentendido que ele, Jesus, não ensinou todas as coisas. E vos fará relembrar o que vos tenho dito, também subentende-se que ele já sabia que nós esqueceríamos o que ele havia nos ensinado. Então, o Espiritismo se constitui na promessa de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas perseguem, é isso que a gente diz, né? O Espiritismo como doutrina organizada nada mais é do que uma ciência nova. E toda a base de sustentação dele é na ciência. E, no entanto, a gente percebe muitas vezes que ele é perseguido, que tentam podá-lo, e aí entra na questão do sincretismo religioso, que a gente vê hoje, por exemplo, o absurdo, na minha opinião, é claro, e isso é valor de opinião, das pessoas se dizerem kardecistas. O que não existe porque Kardec não criou doutrina. Ele apenas codificou, ele organizou a doutrina dos espíritos. Então, o espírita, muitas vezes, premido pelas circunstâncias, devido a esse sincretismo religioso, em que as pessoas se apropriam de determinadas palavras, de determinadas ideias. Por exemplo, espírita é um vocábulo criado por Allan Kardec a partir da raiz da palavra espiritualismo. Ora, nós temos cultos afros que se apropriaram do termo espírita, e aí o espírita, conforme Kardec designa no livro dos médiuns, o adepto do espiritismo, espírita, acaba muitas vezes tendo que explicar que ele é espírita, mas que é um espírita adepto da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque indevidamente se apropriaram deste vocábulo e se dizem espírita, centro espírita de Umbanda. Ora, que se criem vocábulos diferentes para designar coisas diferentes, porque senão gera realmente confusão. Mas voltando basicamente à ideia inicial, há muita ignorância, há muita falta de estudo. E é em virtude disto que nós estamos trazendo à baila este tema que se constitui em fragmentos da história do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos. E a gente, com isso, deixa aqui, concluindo essa resposta, professor, que Jesus confirma a doutrina dos Espíritos, mostrando-a como um consolador. E o Espiritismo não ensina nenhuma doutrina nova. É a doutrina de Jesus resgatada na sua pureza. É isso, professor. Agora, Dr. Marcos, fale-nos do episódio de Hydesville. Nós temos então como, claro que na história da humanidade, a manifestação dos espíritos ela sempre esteve presente, mas então como forma de início, de raiz de um primeiro contato dos espíritos para então dar início a nos dar conhecimento da doutrina espírita no planeta Terra, né, ocorreu em 1847, no dia 11 de dezembro de 1847, em Hydesville, que é uma localidade pacata no estado de Nova York, nos Estados Unidos, que começaram a acontecer algumas coisas numa residência
uma família se instalou em uma casa, uma família composta de 4 pessoas, né? Então era um casal, o Sr. John e Margaret, e as suas 2 filhas. Margaret, de 10 anos, e Kate, de 7 anos de idade. E a família se instalou nessa residência e pouco depois a família se viu envolvida em uma série de manifestações que lá ocorriam, de pancadas, de batidas, de móveis se arrastando, coisas que não havia explicação na época. E isso ocasionou, então, um grande acontecimento, porque era uma cidade muito tranquila, muito pacata, e como nos Estados Unidos, naquela época, predominava o protestantismo, né, a religião protestante, começaram a dizer que era coisa do diabo, que, enfim, que eram manifestações vindas ruins, né? Então passaram cerca de 4 meses, eles chegaram em dezembro de 1847 e no dia 31 de março, pouco mais de 4 meses, de 1848, então uma das meninas, ela resolveu tentar se comunicar com aquelas batidas, porque eles estavam desconfiados que poderia ser alguém tentando se comunicar, e através de palmas, né, ela conseguiu então entrar em contato com essa força desconhecida, e ela perguntava, eles acabaram fazendo ali um dicionário ali, o sim, uma pancada, 2 pancadas era não, enfim. Eles acabaram descobrindo que, na verdade, quem estava se comunicando foi uma pessoa que tinha sido assassinada 5 anos atrás dentro daquela residência, que era um caixeiro viajante chamado Charles Rosman. Ele havia sido assassinado lá dentro pelos antigos inquilinos da casa, né? Então, esse foi um dos primeiros contatos que se tem notícia que a espiritualidade teve com a humanidade. Nós temos aí as 2 meninas, a Kate e a Margaret, elas desencarnaram, né, no começo do último decênio do século. À época, a mãe delas ficou bastante traumatizada, né, com todos esses eventos. E essa foi então a primeira vez que os espíritos entraram em contato como sendo uma fonte inteligente, né, de manifestação, professor Azambuja. Professor, depois de Jesus, de Hydesville, como prosseguiu a descoberta da existência desse mundo novo? Depois de Jesus e de Hydesville, o episódio na residência da família Fox, nós vamos encontrar nesses fragmentos da história do Espiritismo a questão das mesas girantes. O mundo já tinha a sua atenção despertada para o fenômeno, já as meninas Kate e Margaret já tinham contribuído, de certa forma, a família Fox como um todo, né? Já tinha contribuído para a descoberta de uma metodologia de comunicação, que eram as pancadas, porque o caixeiro viajante, o Charles B. Rosman, assassinado naquela residência da família Fox, ele, 5 anos antes deles se mudarem para lá, ele se comunicava pelas pancadas. E a consequência natural disso é que o aprimoramento do processo leva ao surgimento de uma moda na Europa, que é a das mesas girantes. As mesas que se manifestavam na Europa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Bem, então, dando continuidade a esse trabalho, essa resposta, atendendo a pergunta, o professor me pede que faça comentários sobre
as mesas girantes. Em 1854, Allan Kardec ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes. Um magnetizador, o senhor Fortier, velho conhecido do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, informou ele a respeito disso. Já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo, porque Kardec era um magnetizador, né? E o senhor Fortier então comenta com ele se ele já sabia. Parece que já não são só as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas. Kardec, naturalmente, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail ainda não era Kardec, né? Ponderou que isso parecia perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Visto que o fluido magnético pode atuar também, passado durante, digamos, algum tempo, sobre corpos inertes e fazê-los mover-se. Mas o professor Hippolyte, passando algum tempo, se encontra com o senhor Fortier e esse disse para ele: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale. E interrogada, ela responde. Nesse ponto, e esse é o detalhe importante, nesse ponto, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail mostrou-se cético. Isso é um dado muito interessante. Dizendo-lhe que só acreditaria se visse o fenômeno. Para ele era um absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material, que era a mesa. Olha, se movimentar, tudo bem. Agora, responder quando interrogada, bom, aí existe uma inteligência por detrás. Kardec, então, se encontra com o senhor Carlotti. Falou para ele longamente sobre as mesas girantes e acrescentou ainda: ela ensaia alguma escrita direta à mesa. A mesa tem essa peculiaridade. Maio de 1855, Kardec tem a primeira oportunidade, o professor Hippolyte, né? A primeira vez que ele assiste o fenômeno das mesas girantes. Neste momento, ele se resolve estudar o fenômeno. Ele resolveu estudar este fenômeno. Porque ele percebe que por detrás daquele fenômeno tinha algo muito importante. Depois, ele se relaciona com a família Boudin. O Marco já me chamou a atenção. Não é Baldin, é Boudin. Que residia, então, à rua Rochechouart, tendo sido convidado para assistir às sessões semanais, hebdomadárias, como diz Kardec, que se realizavam na casa daquela família, a família Boudin. E ele se refere assim a essa família e ao que acontecia. Os médiuns, diz Kardec, eram as duas senhoritas Boudin, que escreviam numa ardósia com auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontrava descrita em O Livro dos Médiuns. Sim, tem a descrição da carrapeta. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium.
Aí teve um ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais. De modo evidente, a intervenção de uma inteligência estranha ficou patente através deste processo. Então foi nessas reuniões que ele começa todos os seus estudos, que vão culminar com a publicação dos livros que nós conhecemos como as obras básicas da doutrina espírita. Por quê? Porque a partir destas comunicações, a partir dos diálogos que ele estabelece, das perguntas que ele formula, ele percebe que o conteúdo obtido formava um corpo de doutrina. E aí começa a fazer perguntas para completar as lacunas, preenchendo e trazendo a lume, em 18 de abril do ano de 1857, o Livro dos Espíritos, dividido em 4 segmentos, e outros livros que decorrem de cada um desses segmentos ou dessas partes do Livro dos Espíritos. Um conjunto de 5 obras formando as chamadas obras básicas da doutrina espírita. Dr. Marcos, por que a árvore do Espiritismo foi transplantada da França para o Brasil? Bom, nós tivemos na França a era do iluminismo, a era da razão, né? uma monarquia começando a ser contestada, né? Um Deus católico começando a ser contestado, né? A era das ideias, a era das luzes. E o Espiritismo, quando surgiu, ele foi, assim como foi pelo próprio Kardec, como disse o professor Olimar, nisso um parêntese, o filme que foi feito ficou muito bom nesse ponto, porque nós tivemos várias críticas à época e as pessoas diziam assim, mas Kardec se mostrava um descrente, uma pessoa alucinada em busca de saber. Sim, Kardec era um cientista, ele era um professor que ia na missa lá aos domingos, uma vidinha pacata, né? Dentro daquela catolicismo enraigado aí que nós temos dentro de nós mesmos. E quando surge aquilo para ele, é óbvio que ele não acredita. E ele começa a buscar até que chega a um determinado ponto que não, isso aí é verdade. E foi excluído, né, da academia lá dos cientistas. E só que Kardec foi tocado pelo lado espiritual da doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos ela é uma ciência, como diz o professor Polimar. E dentro da França, o espiritismo continuou sendo estudado como ciência. E não se dava, e se analisava muito as manifestações físicas, né? As mesas, as batidas, era isso que chamava a atenção. E não o texto que os espíritos traziam pedindo que nós praticássemos a caridade, que nós tivéssemos Jesus no nosso coração, que nós nos transformássemos internamente, sendo boas pessoas, com bons atos, analisando as nossas atitudes. E foi por isso, inclusive, nós temos uma passagem em Mateus 21:43 que diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Ele veio para o Brasil. Primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi trazido da França, foi para Santa Catarina, estado de Santa Catarina, lindíssimo estado, e de lá se expandiu por todo o nosso país. E me lembro de Chico dizendo: não se enganem com a Europa, não se enganem com a América Central, não se enganem com o primeiro mundo. O Brasil, o fato de você ter nascido no Brasil é uma grande coisa. E nós seremos a nação do futuro, eu tenho muita fé nisso. E porque justamente aqui no Brasil
a doutrina espírita tocou aquilo que ela queria tocar das pessoas, o coração. Coisa que ela não conseguiu tanto na França. Claro que eu estou aqui um pouco generalizando, porque nós tivemos sim muitas pessoas na França que começaram a fazer a prática da caridade. Mas ela se tornou muito mais o lado afetivo, o lado amoroso, o lado cristão da doutrina espírita aflorou muito mais no Brasil do que na França. Professor Zambujo. Professor, Não há dúvida, meus queridos irmãos, que a gente termina esse programa com um desejo imenso de quero mais. Porque quando se fala na história do Espiritismo, e é por essa razão que nós colocamos fragmentos da história, nós temos muita coisa a dizer. Existem muitos fatos extremamente significativos na história da doutrina dos Espíritos. Mas para as nossas despedidas, porque o tempo é cruel, ele avança, não adianta, a gente deixa dito que o Espiritismo está reservada à tarefa de restaurar em sua pureza primitiva a árvore que Jesus plantou. Assim a gente está falando do Consolador prometido. Bom domingo a todos, muita paz e muita luz. Dr. Marcos, para as suas despedidas. Eu me despeço com a frase que eu disse quando eu fui assistir o Filme dos Espíritos, há alguns anos atrás, e quando eu fui assistir o filme de Kardec. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Obrigado, bom dia e tenhamos todos uma excelente semana. Até mais. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis.